Há 4.400 anos, algo aconteceu na Terra que ninguém conseguiu registrar, porque ninguém sobreviveu para contar. Cidades inteiras desapareceram em silêncio, sem ruínas, sem inscrições, sem vestígios visíveis. Não foi uma guerra, não foi um terremoto comum. Foi um evento tão absoluto que apagou uma civilização inteira da memória humana. E a pergunta que ecoa até hoje é inquietante. Como uma cidade cheia de vida pôde simplesmente afundar, como se nunca tivesse existido? Antes das águas, o mundo não era vazio nem primitivo. Pessoas construíam, planejavam o futuro, celebravam conquistas e acreditavam que nada poderia detê-las. As ruas estavam cheias, as casas erguidas, os muros firmes. Mas enquanto os homens olhavam para o céu esperando prosperidade, o céu olhava para a terra e via algo muito diferente. A Bíblia descreve esse tempo como um mundo corrompido, tomado pela violência, onde Deus foi completamente ignorado. Então, sem aviso final, o solo se rompeu. As fontes do abismo se abriram. O que estava firme cedeu. O que parecia eterno afundou. Em poucas horas, aquela cidade, e muitas outras, foi engolida, sepultada sob águas que não deixaram marcas visíveis. Hoje, o silêncio dessas cidades não é um mistério arqueológico, é um aviso, porque a mesma palavra que descreveu o fim daquele mundo afirma que, assim como foi nos dias de Noé, assim será outra vez. E talvez a pergunta mais assustadora não seja o que aconteceu naquela época, mas o quão parecidos nós estamos com eles agora. Antes que a primeira gota caísse do céu, o mundo já estava condenado, e quase ninguém percebeu. A terra não era silenciosa, nem vazia, nem primitiva. Pelo contrário, havia movimento, crescimento, cidades se expandindo, famílias se multiplicando e uma sensação coletiva de que o futuro estava garantido. O ser humano havia aprendido a construir, a dominar o ambiente, a planejar o amanhã. Aos olhos humanos, tudo parecia seguir seu curso natural. Mas aos olhos de Deus, algo estava profundamente errado. A Bíblia revela que aquele mundo havia chegado a um ponto crítico. Não foi de um dia para o outro. A corrupção cresceu lentamente, como uma doença silenciosa, espalhando-se por todas as áreas da vida. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Essa não é apenas uma descrição moral, é um diagnóstico espiritual. A maldade não era ocasional, era constante, não era exceção, era regra. As cidades daquele tempo não são nomeadas nas Escrituras, e isso não é por falta de importância, mas por excesso de significado. Deus não quis eternizar seus nomes, porque elas se tornaram símbolos de um mundo que escolheu viver sem ele. Eram cidades cheias de pessoas, mas vazias de temor, cheias de estruturas, mas sem fundamento espiritual, cheias de vozes, mas surdas à verdade. A violência se tornou comum, a injustiça aceitável, o pecado normalizado. Enquanto isso, algo estranho acontecia longe do centro dessas cidades. Um homem construía uma arca, não um barco comum, mas uma estrutura gigantesca, em terra seca, sob olhares curiosos e zombadores. Noé não pregava destruição por prazer, mas justiça por obediência. Durante décadas, cada golpe de martelo era um aviso. Cada viga erguida era um chamado ao arrependimento. Mas o mundo antes das águas havia aprendido a ignorar tudo o que confrontava sua forma de viver. A Bíblia não diz que eles não sabiam. Ela mostra que eles não quiseram ouvir. Comeram, beberam, casaram-se, seguiram suas rotinas como se o amanhã fosse garantido. O perigo não estava escondido, estava sendo anunciado. Mas a confiança excessiva na própria segurança criou uma cegueira coletiva. Eles acreditavam que nada poderia destruir o mundo que conheciam. Afinal, ele sempre esteve ali. Só que Deus havia decidido intervir. Não por impulso, mas por justiça. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Essa frase carrega um peso que muitos ignoram. A corrupção não era apenas social, era espiritual.
O pecado havia alcançado um nível em que a própria criação gemia. O mundo antes das águas estava funcionando, mas estava apodrecendo por dentro. O mais inquietante é que naquele momento nada ainda havia mudado externamente. O céu permanecia azul. As cidades continuavam de pé. As pessoas dormiam tranquilas em suas casas. O juízo ainda não havia começado, mas já estava decretado. A arca era o único sinal visível de que algo estava prestes a acontecer, e mesmo assim foi ignorada. Esse capítulo da história humana termina com uma tensão silenciosa. Um mundo confiante demais para temer. Um Deus paciente, mas firme em sua decisão. E uma pergunta que ecoa através dos séculos. Como uma civilização inteira conseguiu viver tão perto do juízo, sem perceber que estava à beira do fim? A cidade existia. Pessoas caminhavam por suas ruas, crianças cresciam entre suas casas, negócios eram feitos, alianças eram firmadas. Havia vida pulsando em cada esquina. No entanto, quando abrimos as páginas da Bíblia, não encontramos seu nome, nenhuma referência direta, nenhum registro detalhado. E esse silêncio não é um esquecimento, é um juízo. Porque diante de Deus aquela cidade perdeu o direito de ser lembrada. A palavra afirma que Deus não apenas observava à distância, ele via tudo. O Senhor olhou para a terra e eis que estava corrompida. Gênesis 6:12. Esse olhar não foi superficial. Deus enxergou o que acontecia por trás das paredes, dentro dos corações, nas decisões tomadas quando ninguém mais estava vendo. A corrupção não era apenas externa, mas profunda. A violência havia se tornado linguagem comum. A injustiça, prática diária. O pecado, uma escolha consciente. Essa cidade representa algo maior do que um ponto no mapa. Ela simboliza uma humanidade que decidiu viver como se Deus não fosse necessário. Não era ignorância, era rejeição. A presença divina havia sido trocada pela autossuficiência. Os homens passaram a confiar em suas próprias forças, em seus próprios sistemas, em sua própria moral distorcida. E quanto mais prosperavam externamente, mais se afastavam espiritualmente. Enquanto isso, Noé continuava sua missão. Ele não vivia isolado do mundo, mas em contraste com ele. A Bíblia o descreve como um homem justo em meio a uma geração corrompida. Sua vida era um confronto silencioso com tudo o que aquela cidade representava. Ele não apenas construía uma arca, ele denunciava, com sua obediência, a rebeldia coletiva. Durante anos, talvez décadas, sua mensagem ecoou. Deus julgaria a terra, mas ainda havia tempo para arrependimento. O que essa cidade fez com esse aviso? Nada. Ou pior, zombou. É difícil imaginar que ninguém tenha sentido desconforto, que ninguém tenha questionado. Mas a Escritura mostra que o coração humano pode se endurecer a ponto de ignorar até mesmo os sinais mais claros. Jesus confirmou isso séculos depois, dizendo que nos dias de Noé, as pessoas viviam normalmente, sem perceber que o fim estava próximo. A normalidade se tornou o maior disfarce do perigo. A cidade não caiu por falta de conhecimento, mas por excesso de orgulho. Ela acreditava que suas estruturas eram sólidas demais para ruir, seus muros altos demais para cair, sua cultura avançada demais para desaparecer. Mas Deus não julga cidades por sua arquitetura. Ele julga corações. E ali o coração coletivo estava distante, frio, resistente à verdade. É importante entender que o juízo não veio de forma repentina, sem aviso. Ele foi precedido por paciência. A arca era um sinal constante de que algo estava errado, um monumento estranho em meio à rotina, um lembrete incômodo de que Deus ainda governava. Mas aquela cidade escolheu o silêncio em vez do arrependimento. E então, algo decisivo aconteceu no céu. A Bíblia diz que Deus determinou um limite. Sua longanimidade não era infinita diante de uma rebeldia contínua. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Gênesis 6:13. Essa frase não foi ouvida nas praças, nem anunciada em assembleias. Ela foi dita no céu. E quando Deus decide agir, nenhuma cidade, por maior que seja, pode se sustentar. O capítulo termina com uma sensação inquietante.
A cidade ainda estava de pé, as pessoas ainda respiravam, a rotina seguia, mas espiritualmente ela já estava condenada. O nome foi apagado, a memória foi selada e o destino estava traçado. Porque diante de Deus, aquela cidade podia até ser grande aos olhos humanos, mas já havia afundado no pecado muito antes de afundar nas águas. O dia começou como qualquer outro. O céu não anunciava tragédia. O sol nasceu sobre telhados, ruas e campos como sempre havia feito. As pessoas acordaram, seguiram suas rotinas, repetiram hábitos que acreditavam ser eternos. Ninguém imaginava que aquele seria o último amanhecer do mundo que conheciam. Mas no invisível, algo já havia sido liberado. O juízo, decretado no céu, estava prestes a se manifestar na terra. A Bíblia descreve esse momento com uma precisão assustadora. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Não foi apenas chuva. Não foi um fenômeno comum. Foi como se a própria criação tivesse sido desatada. O que sustentava o mundo cedeu ao mesmo tempo, de cima e de baixo. Primeiro, o chão. A terra firme, que por gerações servira de base para cidades e construções, começou a se romper. As fontes do abismo se abriram, liberando águas que estavam contidas desde a criação. O solo rachou, cedeu, afundou. Estruturas sólidas perderam sua estabilidade. Muros erguidos com confiança ruíram como se nunca tivessem existido. A cidade, que parecia invencível, começou a ser engolida por baixo. Em seguida, o céu. As comportas se abriram e a chuva caiu com uma intensidade nunca vista antes. Não era um aguaceiro passageiro, mas uma liberação contínua, implacável. A água não pedia permissão, não respeitava fronteiras, não distinguia casas grandes de casas pequenas. Ela avançava, cobrindo tudo, subindo rapidamente, apagando caminhos conhecidos. O som da chuva se misturava ao desespero. Nesse momento, a normalidade acabou. O riso se transformou em grito. A segurança virou pânico. Pessoas correram para lugares altos, buscaram refúgio em estruturas que acreditavam ser seguras. Mas não havia abrigo contra o juízo de Deus. O que havia sido construído sem ele não podia resistir a ele. A cidade inteira entrou em colapso diante de uma força que não podia ser controlada nem negociada. A arca, porém, estava fechada. A Bíblia afirma que foi o próprio Senhor quem fechou a porta, não por crueldade, mas porque o tempo havia acabado. Durante décadas a oportunidade esteve aberta. Agora, o juízo seguia seu curso. Do lado de fora, o mundo se desfazia. Do lado de dentro, havia silêncio, obediência e salvação. A separação entre os que creram e os que ignoraram tornou-se definitiva. À medida que as águas subiam, a cidade desaparecia. Ruas foram cobertas, praças submersas, casas arrancadas de seus alicerces. Não sobrou tempo para despedidas nem para arrependimentos tardios. O dilúvio não foi lento. Ele foi decisivo. Em poucas horas, o que levou gerações para ser construído deixou de existir. Não restaram ruínas visíveis. Tudo foi arrastado, quebrado, soterrado sob toneladas de água e sedimentos. A Bíblia afirma que as águas prevaleceram sobre a terra. Isso significa que elas dominaram completamente. Nada ficou acima delas. Nenhuma torre, nenhum palácio, nenhuma cidade. O mundo antigo morreu naquele dia. Não apenas fisicamente, mas historicamente. Sua memória foi sepultada junto com suas construções. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Quando a noite caiu, já não havia cidade. Onde antes havia vida, agora havia apenas água. O juízo havia sido completo, exatamente como Deus havia dito. E assim, terminou uma era inteira da humanidade. Sem testemunhas, sem registros humanos, apenas com a palavra de Deus como relato fiel do dia em que a terra se partiu. E o mundo que existia deixou de ser. Quando as águas começaram a baixar, o mundo já não era o mesmo. A terra que emergiu não reconhecia mais seu passado.
Montanhas haviam sido remodeladas, vales soterrados, rios redesenhados. O dilúvio não apenas destruiu cidades, ele reconfigurou a própria face do planeta. O que existia antes foi tão profundamente alterado que qualquer vestígio do mundo antigo ficou enterrado sob camadas de lama, rocha e silêncio. A Bíblia afirma que as águas prevaleceram por muito tempo sobre a terra. Não foi um evento rápido que deixou rastros visíveis. Foi um juízo prolongado, suficiente para apagar completamente as marcas da antiga civilização. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e foram cobertos todos os altos montes. Gênesis 7:19. Essa declaração é decisiva. Se até os montes foram cobertos, o que poderia ter restado das cidades construídas pelos homens? Após meses de isolamento, Noé e sua família deixaram a arca e pisaram em um mundo vazio. Não havia cidades abandonadas, nem ruínas à espera de novos moradores. O recomeço foi absoluto. A humanidade não herdou o que existia antes. Ela começou do zero. Esse detalhe bíblico explica por que, 4.400 anos depois, não encontramos registros diretos daquela era. O silêncio não é ausência de história, mas consequência de um reinício total. Com o passar das gerações, novas cidades surgiram. Novas culturas foram formadas. A memória do mundo anterior ao dilúvio sobreviveu apenas como relato transmitido oralmente, até ser preservado nas Escrituras. O homem voltou a construir, a se organizar, a nomear seus feitos. Mas aquele primeiro mundo permaneceu enterrado. A cidade que afundou não deixou vestígios visíveis porque Deus não permitiu que deixasse. O apóstolo Pedro esclarece esse ponto ao afirmar que o mundo daquele tempo foi destruído, coberto pelas águas. 2 Pedro 3:6. Não diz danificado nem parcialmente afetado. Diz destruído. Isso significa que a intervenção divina foi completa, definitiva e intencional. Deus não queria apenas corrigir, ele queria julgar e reiniciar. O silêncio arqueológico, portanto, não contradiz a Bíblia. Ele confirma a dimensão do dilúvio. Ao longo dos séculos, o ser humano tentou explicar esse silêncio com teorias, suposições e buscas incessantes. Mas a palavra de Deus já havia dado a resposta. Aquela cidade não deveria ser encontrada. Ela foi apagada para servir de exemplo, não de monumento. Deus não quis que suas ruínas fossem visitadas, mas que sua história fosse lembrada como advertência. É inquietante perceber que, mesmo sem vestígios físicos, o impacto daquele juízo ainda ecoa. O mundo moderno olha para trás e pergunta: onde estão as provas? Sem perceber que o próprio desaparecimento é a prova. Uma destruição parcial deixa ruínas. Uma destruição total deixa silêncio. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante 4.400 anos, a Terra guardou esse segredo sob seus estratos. Não por acaso, mas por propósito divino. O juízo do passado não foi apagado para ser esquecido, mas para ensinar. Cada camada de solo que esconde o mundo antigo é um lembrete de que Deus cumpre sua palavra, mesmo quando ninguém mais está olhando. Esse capítulo termina com uma verdade desconfortável. O mundo que existiu antes do dilúvio não deixou rastros porque não deveria deixar. Ele cumpriu seu papel como aviso. E o silêncio que permanece até hoje não grita mistério. Ele sussurra juízo. O dilúvio terminou, as águas recuaram e a vida recomeçou. Mas o juízo de Deus não ficou preso ao passado. Ele foi registrado como um marco eterno, um sinal para todas as gerações futuras. A cidade que afundou, apagada sem deixar vestígios, não existe apenas para contar o que aconteceu. Ela existe para alertar sobre o que ainda pode acontecer. A Bíblia deixa claro que o relato do dilúvio não é apenas histórico, é profético. Séculos depois, o próprio Jesus confirmou a realidade daqueles dias. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Essa comparação não é casual. Cristo não destacou as águas nem a arca, mas o comportamento das pessoas. Elas viviam suas rotinas, planejavam o futuro
confiavam na continuidade da vida sem perceber que estavam à beira do juízo. O perigo não estava visível, estava ignorado. O mundo atual se parece mais com o mundo anterior ao dilúvio do que muitos gostariam de admitir. As cidades crescem, o conhecimento se multiplica, a tecnologia avança, mas o coração humano continua distante de Deus. A violência é normalizada, o pecado é relativizado e a verdade é tratada como opinião. Assim como antes, a humanidade constrói sem considerar o Criador, acreditando que sua estabilidade é inabalável. A Bíblia, porém, afirma que Deus é o mesmo. Ele não mudou. Sua justiça permanece, assim como sua paciência. No tempo de Noé, houve um longo período de aviso antes do juízo. Hoje, esse aviso continua ecoando através da palavra. A diferença é que agora o mundo tem o testemunho do passado e ainda assim escolhe ignorá-lo. O silêncio da antiga cidade se transforma em uma voz que clama a atenção. Pedro escreve que Deus não retarda sua promessa, mas é longânimo, desejando que todos cheguem ao arrependimento. Isso revela que o juízo não é o desejo de Deus, mas a consequência da rejeição contínua. A arca, naquele tempo, foi o meio de salvação. Hoje, a salvação é oferecida por meio de Cristo. O princípio permanece o mesmo. Há um caminho de escape, mas ele exige fé e obediência. O que torna essa história tão perturbadora é perceber que, assim como antes, muitos acreditam que ainda há tempo, que o juízo não virá, que tudo continuará como sempre foi. Mas o dilúvio prova que o sempre pode acabar de repente. A cidade que afundou acreditava na permanência. O mundo atual repete o mesmo erro. O capítulo final não termina com destruição, mas com decisão. O relato bíblico não foi preservado para gerar medo vazio, mas para produzir consciência. O juízo passado confirma que Deus leva a sério sua santidade. A salvação concedida a Noé confirma que ele honra a fé. Entre esses dois fatos, cada geração precisa escolher como responderá. A cidade desapareceu. O mundo antigo foi sepultado. Mas o aviso permanece vivo. Ele atravessou milênios, resistiu ao silêncio da terra e chegou até nós. A pergunta final não é sobre o que aconteceu há 4.400 anos, mas sobre o que faremos agora, sabendo que a mesma palavra que julgou o mundo uma vez garante que ele falará novamente.